Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o grandão. Eu peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2. Aleluias. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2. Vou pedir também ao irmão aí, Lucas, o presbítero Lucas, que possa deixar engatilhado também um louvor que é Fale com Jesus. Lucas Roque e Gabriel, por favor, no playback. Aleluias. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2. A partir do seu versículo 1, todos acharam? Glória a Deus. Vai dizer assim: E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E meu discurso e a minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pode colocar, Lucas. Vamos engrandecer o nome do grandão. Aleluia. Quem veio aqui nessa noite para poder adorar? Aleluias. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto, nos montes e vales, atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído nas obras do mal, ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu, e ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para me ajudar. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a
Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Que Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz impossível, se torna possível para te abençoar. Aleluia. Eu não queria louvar sozinho, não. Eu queria louvar junto com a igreja esse refrão que vai dizer assim, ó. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para nos ajudar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Grandão é o Senhor. Só Jesus para poder nos ajudar. Só Ele, muitas das vezes, para fazer com que nós íamos segurar os nossos fardos, que são muito pesados. Às vezes eu fico tentando imaginar como as pessoas dizem que é fácil ser cristão. Mas, na verdade, eu digo para vocês, é porque essa pessoa ela não sabe o que é carregar a marca da promessa. Ela não sabe o que é sentir dores. E mesmo assim, ainda Jesus, às vezes, vai lhe usar com pessoas que também estão sentindo dores. Mas você vai precisar de alguém para poder trazer uma palavra para você, uma mensagem, e às vezes não vai ter. E eu fico imaginando como é que essas pessoas dizem que é fácil. E não é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o texto que nós lemos, ele vai trazer alguns ensinamentos para nós nessa noite, pedindo direção do Espírito Santo do Senhor, aquilo que poderia ser ministrado nessa noite. E Deus, Ele falar comigo a respeito do livro de Coríntios. Minha esposa mesmo está ali, ela sabe. Domingo foi ministrado sobre o livro de Coríntios, capítulo de número 1. Mas eu não sabia que Deus queria que desse seguimento. E assim falando com a igreja a respeito desse tema. Mas é algo que precisa ser dito. E eu tenho certeza que Deus escolheu o melhor dia, que foi o culto de ensino, para que assim pudesse falar algo ao meu e ao teu coração. Às vezes nós nos preparamos tanto, fazemos tantas das coisas, queremos falar algo, só que Jesus ele não está no negócio. Porque uma coisa é alguém chegar até aqui e querer falar aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa. Mas outra coisa é a pessoa ser impulsionada pelo Espírito Santo de Deus para poder trazer a mensagem que Deus quer. Isso é porque nós precisamos entender que o Evangelho não tem nada a ver sobre eu. O Evangelho não tem nada a ver sobre você. O Evangelho não tem nada a ver sobre nós falarmos de nós mesmos, mas sim falar do grandão, falar de Jesus, falar daquele que morreu, mas ressuscitou e hoje vive para todo sempre. É necessário que nós venhamos falar um pouco mais sobre ele, para que assim então as pessoas possam entender qual o real motivo dela estar aqui nessa noite. E eu queria que você olhasse para esse irmão que está do teu lado e olhasse, você falasse para ele assim: meu irmão. Mas eu queria que você falasse com mais fé, com mais força. Eu sei que muitos aqui ainda não jantaram, mas nessa noite nós estamos sendo alimentados pela presença do Espírito Santo. Eu quero que você olhe para ele e diga: meu irmão, a causa de você estar aqui não é para ver se o lugar está bonito, mas a causa de você vir aqui nesta noite é porque Deus tem algo para falar contigo. Quando nós entendermos que nós viemos à casa de Deus para escutar a voz dele, aí os cultos ele começa a ser diferente.
A casa de Deus, o ambiente, ela vai se transformar em uma atmosfera espiritual diferente. Quando nós entendermos que nós temos que vir para a casa do Senhor, muitas das vezes para poder dar mais do que receber, aí nós vamos entender como é que Deus ele age e faz na nossa vida. Mas em nome de Jesus eu queria repetir aqui o versículo 1 com vocês do capítulo 2 de 1 Coríntios. Ele vai dizer assim: e eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Aleluia. O nosso irmão Paulo, todos aqui eu creio que conhecem a história dele. Alguém que saiu de um cenário improvável para algo provável. Alguém que saiu talvez de uma vida totalmente diferente para viver uma verdadeira vida com Jesus. O nosso irmão Paulo, nós sabemos que outra hora ele era perseguidor da igreja. Mas também o nosso irmão Paulo, quando tem um encontro com Jesus, agora ele é uma pessoa que faz a maior questão de ser perseguido por amor a este nome. E eu não sei vocês, mas quantos aqui estão dispostos a ser perseguido por esse nome? Quantos aqui estão dispostos para poder fazer a vontade igual ao irmão Paulo? Porque o que mais a gente se ouve nos dias de hoje são pessoas falando deste homem. Paulo foi um dos maiores doutrinadores do Evangelho. Quando nós lemos o Novo Testamento, as pessoas falam muito dele, mas talvez não queiram o tipo de vida que ele teve. E Paulo ele não teve uma missão fácil, ele teve uma missão difícil. Mas ele aqui na sua carta, ele vai nos escrever que diante da missão que Deus entrega na mão dele, Paulo ele não queria saber daquilo que ele já tinha aprendido. Paulo ele não queria saber se ele ia chegar lá e ia botar para arrebentar como muitos pensam. Porque os evangelhos que são pregados hoje em dia, as pessoas pensam que ela pode ir até determinado lugar e falar de uma forma bonita e as pessoas irão receber. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, falar bonito muitas das vezes não quer dizer que o evangelho vai tocar nas pessoas. Pasmem com o que eu vou dizer, mas é a verdade. Até o diabo ele fala bonito e está dentro das igrejas. Então muitas das vezes as pessoas que falam eloquente, as pessoas que falam bonito, isso não quer dizer que Deus está no meio dessa ministração. Porque ministração verdadeiramente, quando ela vem de uma forma espiritual, Deus falando conosco, a pessoa não vai precisar de muita coisa. Ela não vai precisar ensaiar dentro de casa como é que ela vai ter que fazer lá. Porque talvez tem pessoas que pensam que vai ser dessa forma. Eu vou chegar lá, eu vou quebrar o pau e o céu vai bradar. Não é dessa forma. Porque não adianta você vir até aqui ministrar uma mensagem, as pessoas pegarem fogo, mas Jesus não está no meio desse fogo. Foi algo estranho que foi jogado no meio da igreja. Mas é muito bom quando nós estamos em um culto, talvez como muitas das vezes eu já disse. As pessoas antigamente, quando se falava que era um culto de ensino, a igreja pegava fogo, ela enchia. E não tinha muito rodapé, não precisava de muita coisa. Porque a própria palavra fazia um grande efeito dentro da vida das pessoas. Então eu venho aqui nessa noite para dizer para vocês, em um culto onde só tem roda-roda, onde só tem falar em língua, onde só tem pula-pula, mas não tem transformação, Jesus ele não está nesse meio. Porque o verdadeiro evangelho não é se eu falar em línguas para demonstrar que tenho muito poder. Não é eu chegar aqui e profetizar para poder dizer que sou profeta. Porque a partir do momento que eu estou aqui, a palavra de Deus começa a falar, deixa a profecia soar dentro do teu coração. Eu não preciso nessa noite falar palavras de efeito para que as pessoas elas possam dar glória. Mas temos que fazer como o irmão Paulo. Ei, eu me desfiz. Eu era bem esperto, eu era bem eloquente. Mas quando eu cheguei no meio de vós, eu não fui com palavras que eu já tinha aprendido, não. Eu não vim aqui para poder falar de hebraico, não vim para poder falar de grego, não desfazendo dos estudos, porque são excelentes e importantes para as nossas vidas. Mas talvez se eu estivesse falando numa língua que vocês não entendessem, vocês iriam sair daqui da mesma forma. Mas quando a gente está disposto a tão somente falar em um Cristo que subiu no madeiro e morreu, mas ressuscitou e hoje vive para todo sempre, talvez a igreja comece a entender o motivo dela estar aqui. Talvez ela comece a entender o motivo do glória que tem que sair da boca dela. Não adianta falar bonito se Deus ele não está no meio dessas falas.
Aleluia, Jesus. E às vezes eu fico olhando, eu fico observando, e eu vejo que muita gente dá muita ênfase a isso. Busca muito através das letras, mas esquece do principal sobre a tua vida, a presença do Espírito Santo de Deus. Quantas das vezes é que nós ouvimos uma palavra que está sendo ministrada e o Espírito Santo bradando no meu e no teu coração? Será que nós vamos ter que nos conformar com esses falatórios que estão sendo produzidos em cima dos altares? Pessoas tentando inflamar pessoas com palavras, tentando colocar a sabedoria de homens, mas não fazendo que as pessoas voltem a ser como antigamente. Que as pessoas não é que elas nos buscavam, mas elas oravam mais, elas se prostravam mais diante da presença de Deus. E quando chegava aqui somente com a saudação, aí o Espírito Santo de Deus começava a pegar fogo. Então não é muito sobre falar, é deixar o Espírito Santo de Deus agir. Porque para você que não sabe, pregação é somente isso. Não é eu chegar aqui para demonstrar que sei falar. Pregação é deixar algo cravado no meu e no teu coração. E o que é que tem sido colocado dentro do teu coração? O que é que você tem escutado, tem se alimentado? O irmão Paulo ele está dizendo nessa noite. Ei, quando eu fui até a igreja de Corinto, igreja problemática. Não era qualquer igreja. Não era uma igreja fácil de lidar. Mas aí nós lemos e dizemos, ei, mas a igreja era abençoada. Por que era abençoada? Porque ela tinha todos os dons. Mas você mesmo pode perceber que mesmo num lugar cheio de dom, se não tiver ordem, vira bagunça. Aquela igreja era desequilibrada, não faltava nada, tinha presença do Espírito Santo. É por isso que eu, de um tempo para cá, eu tomo cuidado. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas dizendo, aquele lugar ali, o diabo está lá dentro. Não é não, irmão. Às vezes as pessoas foram até queimadas, receberam algo de Deus, mas só está faltando ordem na casa. Só está faltando deixar o grandão organizar. Porque as pessoas hoje, ultimamente, têm recebido um evangelho que eu não sei, sabe? Tem que ter um rodapé, tem que ter alguma coisa para poder dizer que é culto. Aleluia. Seria muito fácil chegar aqui e rodopiar. Irmão, você está desfazendo dos dons, está desfazendo das coisas de Deus? Não, quem crê no mistério está aqui, meu irmão. Já vi muitas das coisas que, se eu fosse falar aqui, muitos não acreditariam. Mas eu digo uma coisa para vocês, as coisas de Deus, elas têm que ser com ordem, com decência. Paulo, ele vai tratar com aquela igreja. Além de ter todo esse defeito, ter toda essa bagunça, ainda tinha falta de união dentro da igreja. Pessoas com partidários. Pessoas aonde era voltado e centralizado mais para homens, voltado talvez para pregador A, pregador B, só gosta quando é fulano. Assim como Paulo vai dizer no seu capítulo 1. Alguns gostavam mais de Pedro, outros gostavam mais de apóstolo, de Paulo, outros gostavam mais de Apolo. Mas Paulo olha para eles e vai dizer, vocês têm que gostar é de Jesus. Porque quando eu vim para vocês não foi para pregar outra coisa não. Eu vim foi para poder pregar Jesus. E se Jesus não for o centro da ministração, sai daí porque é coisa de homem. O seu versículo 2 ele vai dizer, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ei, o centro da ministração sempre vai ser Jesus. O centro do barco sempre vai ser Jesus. Não é nada sobre mim, não é nada sobre o pastor Marco, não é nada sobre o presbítero Joseval, é tudo sobre ele. Ei, porque quem foi daqui, quem é que está aqui em cima que morreu por você? Quem foi que entregou sacrifício por você que está aqui? Me aponte ele. Não tem, mas só dizer para você, quem foi que morreu por vocês? Todos vão olhar para o céu e vão dar glória a Deus. Todos vão dar aleluia, porque sabe que a salvação que chegou sobre a tua vida foi através de Jesus Cristo e não através de homens. Então é Jesus que tem que ser o foco e não homem nenhum. Aleluia, Jesus. Deus grandão e poderoso. É bom falar de Jesus. É bom falar dele. Aleluias. E a gente fica vendo muitas das vezes que as pessoas, elas são mais centralizadas em falar mais do eu. Em falar mais dele. Em falar mais do outro. E Jesus onde é que fica? É por isso que nós hoje estamos vendo muitas igrejas cheias, mas inchadas. Igrejas onde está cheia de pessoas, mas não transformadas. Igrejas onde tem um número enorme, mas pessoas que não querem nada com Deus.
É. E é mais fácil, muitas das vezes, essas pessoas olharem para aqueles que estão lá fora e ainda vão condenar e julgá-los. Mas esquecendo que dentro dela precisa o verdadeiro evangelho entrar dentro dela, para que ela possa ter uma transformação de vida. Tem pessoas que estão dentro da igreja, que ainda não estão transformadas pelo poder do Senhor Jesus. Ainda não deixou o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Não tem deixado Deus sequer colocar um dedo. Porque sabe que quando Deus colocar muita coisa, muita pataquada que está vivendo vai ter que acabar. Mas Jesus, ele está dizendo, é melhor comigo do que sem mim. É melhor comigo do que sem mim. Uma vida baseada no Evangelho, naquilo que Deus ele tem proporcionado para nossas vidas através de Jesus, é melhor do que não conhecê-lo. Aleluias! Está pensando que muitas das vezes só estar dentro da igreja quer dizer que a gente já conhece tudo? Está pensando muitas das vezes que só porque estamos sentados, estamos aqui nessa noite, talvez saia a glória, saia aleluia, quer dizer que nós conhecemos a Deus? Deus sabe, até mesmo quando o seu glória e o teu aleluia é sincero. Ele sabe até mesmo quando Jesus está dentro de você ou não. Então não adianta, não é um tempo mais de disfarce. Não é um tempo mais da gente procurar algo que nós queiramos ouvir. Na verdade, toda vez que nós saímos de casa, nós temos que dizer, Espírito Santo de Deus, faz conforme a tua vontade. Ainda mais que seja aquilo que eu não quero ouvir, mas sendo o Senhor, para mim é o que basta. Porque muitas das vezes a gente achamos que as nossas vidas estão indo pelo caminho certo, do jeito certo e da forma correta. Mas será que se o Espírito Santo de Deus fosse falar conosco nesse momento, será que não teria alguma coisa que ele queria tirar? Será que não teria alguma coisa que ele iria querer falar comigo, com você, para que eu e você viesse verdadeiramente estar ajustado diante da presença dele? Qual foi a última vez que sentimos a presença dele? Qual foi a última vez que ao ler Jesus assim, ele abre um leque e fala com a gente de uma forma tão sobrenatural que nós saímos com o nosso coração, sabe, cheio de alegria? Qual foi a última vez? Sabe por que isso não tem acontecido mais? Porque às vezes nós estamos dando ênfase para quem não é. Nós estamos querendo dar glória, queremos dar aleluia, queremos exaltar pessoas que na verdade não merecem exaltação. Quando o mundo precisou, o único homem que pisou na terra para poder fazer com que nós estivéssemos aqui a salvo, foi Jesus. Eu não conheço nenhum outro. Muito pelo contrário, até aqueles que muitas das vezes nós damos crédito, chega um momento que vai jogar pato em mim e você. Nos dá talacada, fala pelas costas. Então é melhor ser amigo de Jesus. É melhor querer mais dele. É melhor se importar mais com as coisas dele. Ter um carinho com as coisas que ele tem lhe dado, com as coisas que ele tem revelado para você. Esse sim é o nosso verdadeiro amigo. Ele vai dizer no seu versículo 3, ei, eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grandeza de tremor. Olha, ele esteve em fraqueza, ele esteve em temor, ele esteve em tremor também. Capítulo 16 do livro de Atos, Paulo ele vai ter uma visão onde um homem vai estar diante dele e vai dizer, ei, passa a Macedônia, porque nós estamos precisando da tua ajuda. Paulo ele vai fazer uma viagem enorme, vai fazer uma viagem longa. Quando você chega no capítulo 18, você vai ver Paulo falando sobre algumas coisas de Coríntios. Lembra do que eu disse a você? A igreja era difícil de lidar. A igreja era difícil de se conter. Mas no seu versículo 9 e versículo 10, Jesus vai olhar para ele e vai dizer, ei, Paulo, não é para temer a eles não, meu filho. Nenhum dos que estão aqui vão colocar a mão em você. Porque aqui dentro dessa cidade eu também tenho muitos que são meus. Ei, quando Jesus ele chama eu e você, nós não precisamos ter medo de nada não. Sabe por quê? Porque quando ele manda você ir, ele se garante, ele se responsabiliza. Ele já lhe deu autoridade, já lhe deu um revestimento para que você possa ir até aquele lugar e fazer o que ele quer. E às vezes a gente fica fraquejando, meu Deus, eu não vou não.
Porque talvez não vão gostar. Quem não gostar, coma pouco. Mas quem gosta, se empanzine da presença de Deus. É dessa forma que funciona. Sabe o que é que acontece? Paulo estava dizendo, eu estava em fraqueza, eu estava em temor, eu estava em tremor. Sabe por quê? Porque ele sabia que com a força dele, se ele chegasse lá no ambiente, ele ia levar talacada. Mas quando Paulo, ele viu e ouviu aquilo que Jesus falou com ele, aquilo deu fortaleza a ele. Aquilo deu força, aquilo deu ânimo. Sabe o que é que acontece quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus? Vai acontecer o que aconteceu no capítulo 19. Tem pessoas que estão ali, estão ministrando, está cheio da presença do Espírito Santo. Mas Paulo vai perguntar, ei, tu já conhece, já fosse batizado com o Espírito Santo? E eles vão dizer, ei, eu não nem sequer ouvimos falar que existe um Espírito. Se quiser, ouvimos que existe um batismo com o Espírito Santo. E Paulo vai perguntar, com que são batizados? Nós somos batizados com o batismo de João. Aí Paulo, vem para cá que eu vou contar um negocinho. Só que quando Paulo ele vai começar a pregar, ele não vai começar dizendo, olha, eu sou bonito, eu sou lindo, mas Jesus me escolheu. Não, ele vai começar a falar de Jesus. Se a igreja quer poder, tem que começar a falar de Jesus. O centro tem que ser Jesus. A vontade tem que ser a de Jesus. Tem que ser da forma que Deus quer, como ela bem quer. Porque a Bíblia vai nos dizer que enquanto ele está pregando, daqui a pouco ele impõe a mão sobre aqueles homens e todos começam a receber presença do Espírito Santo. Sabe por que hoje não tem pessoas mais que recebem presença, meu pastor? Porque está faltando pessoas que preguem sobre Jesus. Tem pessoas que está faltando pregar aquilo que Jesus ele tem ordenado. É muito mais sobre o eu, muito mais sobre o que eu quero. E sabe também o que é que acontece? Pessoas que também estão aí muitas das vezes não querem receber essa presença, porque como já foi dito, quando a presença entrar, acaba a brincadeira. Acaba a brincadeira. As pessoas vão ter que entrar pela linha. E está pensando que Espírito Santo é brincadeira, é? Muitas das vezes vai ter dias que você vai querer que ele lhe dê um sim, e ele vai passar uns 2 anos só lhe dizendo não, e você no moio. Ele vai falar, e você dizendo, Deus, quando vai me dar um sim? Aí Deus, por enquanto, a minha conversa com você é um não. Mas é o melhor um não de Deus que vai te salvar do que um sim, você vai para o inferno. É melhor continuar ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. E não acaba por aí, não. Quando ele diz que ele teme, ele tem tremor. Mas Deus está fazendo maravilhas lá no povo de Corinto. Sabe por quê? Além das pessoas receberem a presença do Espírito Santo, muitas pessoas, quando ouvem a ministração, são salvas das mãos do diabo. Sabe por que muita da gente ainda não foi resgatada? Já disse aqui, vou dizer de novo. Está faltando pregar Jesus. Não está falando de Jesus. Sabia que até mesmo quando nós iremos lá fora evangelizar e falar com alguém que ainda não conhece, nós temos que tomar um grande cuidado quando nós falamos, Jesus te ama. Porque às vezes as pessoas vão estar num grande erro. Está vivendo uma vida toda errada. E nós dizendo que Jesus a ama, ela vai dizer então não preciso de conserto. O verdadeiro amor confronta a vida que nós vivemos hoje. O verdadeiro amor, quando ele tem que perdoar, ele perdoa. Mas quando ele olha também para a mulher prostituta, ele vai dizer, ei, vai, não peques mais. O verdadeiro amor também, ele quer dar água para as pessoas, mas ele está dizendo, ei, tu tem 5 maridos, mulher. Que é isso? Fique impossibilitado de trabalhar. O verdadeiro evangelho, ele vai confrontar a minha e a tua vida. Aleluias. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre a vida de Paulo, tem manifestação da graça. E nós temos vários exemplos. Se nós fôssemos perguntar para que serve o revestimento sobre a nossa vida, eu creio que poucos iriam saber para que serve. Porque você acha que foi que Jesus disse para eles, ei, fique em Jerusalém, filho. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Tem missão que a pessoa pensa que ela pode ir de qualquer forma, despreparado, sem munição. Revestimento de poder não é só para você pular e estar salteando, não, irmão. Revestimento é para você ter autoridade quando a palavra sai da tua boca. E você vê pessoas que não queriam nada com Deus se converterem. Quando foi a última vez que pregamos, quando foi a última vez que falamos ou evangelizamos, que teve salvação de almas, algo que ardeu no coração. Se a gente for contar, muitas das vezes vai ser algo escasso.
Por quê? Porque não tem preparação. Não tem Espírito Santo de Deus agindo. Às vezes, muitas das vezes, Deus nos exalta. E nós achamos, pelo fato dele nos usar, nós achamos que tem que ser agora, muitas das vezes, como a minha mente está pensando. Só que muitas das vezes o que a minha mente pensa não é o que Deus quer. Não é o que verdadeiramente Deus tem para poder fazer. Tu lembras quando eu disse que quando tu bate, a porta abre? Tem pessoas que estão correndo muito para que portas se abram. Quando tu pede, algo vai ser dado. Mas também lembra quando ele vai dizer, imagine vós, quando pedes o Espírito Santo de Deus, será que Deus ele não vai lhe dar? Então está faltando muito isso na vida das pessoas. Quer trabalhar para Jesus? Primeiro se prepare, fique no anonimato. Tenha certeza que o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Quando ele lhe lançar como uma flecha, tem a direção certa. Porque tem pessoas que estão vivendo a vida como flecha torta. Então ele quer lançar para o sul, ele está querendo ir para o norte. Então ele está dizendo, eu vou ter que destacar algumas coisas para eu começar a usar você da forma que eu quero. É dessa forma, ou é o Espírito Santo de Deus nos impulsionando, ou não sei o que nós fazemos no meio do Evangelho. É por isso que muitos vai ser surpreendido. Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, Jesus, nem me conheci. Sabe por quê? Porque não tem presença, não tem Espírito Santo de Deus. É rebelde com aquilo que Deus ele fala. Não escuta mais as orientações do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. O seu versículo 4 ele vai dizer: e meu discurso e a minha pregação não está em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Aquilo que sai da nossa boca é para poder exaltar o nome de Deus. Sabe por que ele não foi lá, talvez, alguém que faça curso de oratório e fale uma coisa bonita, fale de uma forma na qual as pessoas ficam impactadas, né? Porque tem gente que é assim, ele começa a falar bonito e as pessoas ficam, né, enfeitiçadas, eu vou dizer assim. Não é nem impactada, está enfeitiçada por aquilo que está saindo da boca. E o diabo, ele é astuto, ele sabe como fazer isso, sabe do que vai chamar a tua atenção. É bem mais fácil, muitas das vezes, escutar alguém que está falando comigo do que Deus usar o João Batista no meio do deserto para poder falar a verdade. Muitas das vezes ninguém vai querer ouvir o João Batista dos nossos tempos. Sabe por quê? Porque João Batista ele vai tocar naquela ferida que talvez eu e você estamos fazendo de bichinho de estimação. Mas que Deus está dizendo, se desapegue, porque isso vai lhe trazer destruição. O foco de Paulo era que as pessoas conhecessem a Jesus, gente. Não tem outro caminho, não tem outra pessoa que possa trazer salvação para mim e para você. Não tem um outro ser que nós possamos olhar e dizer, não, se com Jesus não der certo, com ele dá. Muito pelo contrário, não tem como. Em Apocalipse, capítulo 5, vai nos dizer que o céu chora. O céu chorava quando se olhava e dizia agora: quem é digno de abrir o selo? Quem é digno de abrir o selo? Quem é ele que vai ser capaz de pegar o livro, desatar o selo e revelar o que tem para acontecer? Aí muitos estão chorando porque não sabiam que não tinha, né? Não tinha ninguém ali. Por que não olhou para a terra e não olhou para aquele bonitão que talvez disse que é o melhor pregador da época de hoje? Porque o céu não olhou para os missionários que muitas das vezes estão indo para a África só para terminar de deixar desgraça lá nas pessoas. Porque o céu não olhou para aqueles pregadores que têm agenda honestando, mas é uma pessoa que não cultua. Aleluia, Jesus. O céu olha, quando muitos choraram, teve alguém que veio até Jesus e disse: ó, tenha calma, olha para o lado que veja quem está lá. Alguém que ninguém dá nada, um cordeiro, um pescoço todo preparado.
oração. Vá pensando. É melhor você estar na mão de Jesus agora. Sofredor que vamos sofrer nessa terra. Tem um que vai perder aqui nessa terra. Para quando for naquele dia, Deus, para dar